Um? Muito bem, irmãos. Então, nós vamos cantar, nós já aprendemos esse cântico, é um pedacinho, alguns versículos do Salmo 51. Coração puro, cria em mim, Senhor, um coração puro. O salmista mesmo pedindo isso a Deus numa situação de tristeza por causa do seu pecado, e ele estava sem a alegria da salvação. Atenção, ele perdeu a alegria da salvação, a salvação não. Então nós temos aqui, cria em mim um coração puro, onde é João e Sol também, né? Salmista, a gente quando lê os salmos, eu sempre digo para vocês aqui, tem que levar em consideração o conhecimento que esse homem tinha de Deus, e tem que levar em consideração o que era que ele estava passando e por que ele estava passando aquilo. Então as pessoas hoje querem que Deus resolva tudo na base da oração, é só orar que Deus resolve. Não é assim que está na Bíblia, não é assim. Oração não muda Deus. A oração que Deus atende é a oração que Ele mesmo faz, digamos assim. Ele mesmo, a oração primeira, essa oração é uma oração em nós e através de nós para Deus. Se não for assim, ela não serve para nada. Para nada. Serve tanto quanto a Maria das Veinhas, a petição lá da Umbanda, Candomblé, do Chico Xavier, do mesmo jeito. Detalhe, Deus atende essas também. Então a oração que Deus atende, como está escrito na Bíblia, é aquela que é feita segundo a sua vontade. Tudo quanto pedis ao Pai, eu vos farei. Para quem ele disse isso? Para os seus discípulos. Não foi para consumidores de bênção de igrejas, não. Foi para os seus discípulos. Então o que eu mais quero, meu Senhor? Cadê? Onde é que está ali? É te amar, depois é te louvar, e depois é te servir. É isso? É. O que eu mais quero em meu viver é te amar. O que eu mais quero em meu viver é te amar, Jesus. Quero te amar, contigo sempre estar. O que eu mais quero
ajuda, Pai querido, para que entendamos a Tua verdade. Nós é que fomos criados para Te servir. Mas pela inversão de valores do pecado, achamos que o Senhor é que está aí no céu para nos servir, para nos acudir de tudo quanto é situação que nós entendemos como más, ainda que essa situação, claramente pelo ensino das Escrituras, foi o Senhor mesmo quem colocou. Foi o Senhor quem nos acrisolou. Foi o Senhor quem nos fez cair na armadilha. Oh, meu Senhor, nos ajuda a entender a Tua palavra, para que possamos de fato Te conhecer e assim Te servir de forma adequada. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, vamos sentar, abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, o 4º livro do Novo Testamento, dos Evangelhos, capítulo 14, nós vamos ler os 3 primeiros versículos. Como eu já disse para vocês em outras situações, esse capítulo aqui, 14, 15, 16, 17, Jesus já estava com eles. No capítulo 17, conhecido como a oração sacerdotal de Jesus, quando ele orou pelos seus discípulos, aqui no capítulo 14, eles já estavam naquele ambiente. Eles já estavam no ambiente que Jesus estava dando as suas últimas instruções, os últimos ensinamentos. Muito bem, então, está escrito assim nos capítulos 14, versículos 1 até o 3. Texto muito conhecido. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, irmãos, esses são versículos que eu disse muito conhecidos, até porque eles são comumente usados, não é? Pelas verdades espirituais neles contidas. Eles são muito utilizados tanto em leitos de enfermidades, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, como são usados em cerimônias fúnebres, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Quantas pessoas enfermas já foram confortadas com esses versículos? Revigoradas? Quantas famílias que perderam entes queridos, alguém disse esses versículos na hora? Também já foram confortadas com esses mesmos versículos. São palavras do Senhor Jesus aos seus discípulos. Irmãos, eu faço questão de lembrar isso. A Bíblia não foi escrita para todo mundo. O Velho Testamento foi escrito para Israel, povo eleito de Deus. E o Novo Testamento para a igreja, continuação desse povo eleito de Deus. O mundo não está interessado em Deus, nem na palavra de Deus. E nem Deus está interessado no mundo. Ele amaldiçoou o mundo, continue o mundo na sua maldição. Os eleitos ele vai retirar até acabar o mundo. É assim que está na Bíblia. Então, irmãos, as palavras do Senhor Jesus para os seus discípulos, aqui, como eu disse, capítulo 13, 14, 15, 16, 17, ele já estava reunido com eles. Para quê? Para prepará-los, Jesus estava falando, né, preparando-os para as coisas terríveis pelas quais eles haveriam de passar como apóstolos. E para que eles não esmorecessem diante de tantas provações, tribulações, tu nos acrisolaste com crisol. Tu nos fizeste cair na armadilha. Jesus estava dizendo para eles a mesma coisa que aconteceu o tempo todo com todo mundo, com todo servo de Deus. Jesus não disse isso. Por que as pregações de hoje são tudo o contrário? Deus só quer abençoar você? Quer fazer... É tudo o contrário do que Jesus disse. Então, irmãos, Jesus estava encorajando esses discípulos, porque sabia o que eles iam passar. Jesus os conforta então e os encoraja. Não se perturbe. Não desmaie o coração de vocês. Crede em Deus, crede também em mim. Aí Jesus dá algumas indicações, digamos assim, de alguns estímulos, ou remédios, seja lá o que for, para encorajar esses homens. Lembrem disso.
Estímulos espirituais, obviamente. Não tem nada, como nós vimos na aula da escola dominical hoje aqui de manhã, não tem nada a ver com problemas seculares, materiais, nada a ver. É coisa espiritual. Quando diz que nós vimos hoje de manhã aqui, que o justo é como árvore plantada e tudo, junto ao ribeiro e tudo, quando fizer prosperará, o homem não está falando em prosperidade material, não. Ele está falando em ir para o céu. Prosperará no aspecto espiritual, no aspecto material, não. Ele pode ser um pobre que mora numa favela e nunca sair disso. Jesus não prometeu isso para ninguém, muito pelo contrário. Então, irmãos queridos, olhem só. E são estimulantes espirituais que esses homens iam precisar, e Jesus sabia disso. O primeiro estimulante indicado pelo Senhor é a fé. Lembram? Sem fé é impossível agradar a Deus. A salvação não vem pela fé, não é? Pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, Efésios 2:8. Fé. Jesus lembrou esses homens, vocês vão precisar de fé. Crede em Deus, crede também em mim. Como aqueles homens iam precisar dessa fé? Fé, repito para vocês sempre, o escopo geral de fé é a revelação de Deus, o conhecimento dessa revelação de Deus e a obediência com base nessa revelação. É isso que é fé. Vou fazer uma fezinha na loteria. Não, eu tenho fé que meu filho vai passar no Enem. Ele estudou? Não, então a sua fé é total idiotice, é crendice. Então, irmãos, o estimulante primeiro é a fé. Nós nos acostumamos a falar que hoje em dia as coisas estão muito difíceis. Os tempos são difíceis, o tempo de Adão já era. Por que Caim não suportou a tentação e matou o irmão? Mesmo Deus o avisando. O pecado já é às portas. Te compete dominá-lo. Adiantou? Não, ele foi matar o irmão. Então não pense que não é diferente de coisa nenhuma, não. Noé, 120 anos pregando o povo, chamando o povo a arrependimento, adiantou alguma coisa? Não! Então, irmão, fé. Vocês vão precisar de fé. A gente sempre pensa que hoje é mais difícil do que naquele tempo. Não é, irmãos. A gente tem esse costume de dizer que é. O que tem mais hoje é agentes do mal. Então, tem muito mais mal, digamos. Por quê? Porque tem mais gente praticando o mal. Hoje tem os meios de comunicação que nos mostram o tempo e a todo tempo, tudo quanto é mal que existe em todo canto, porque a televisão só mostra o que é mal. A televisão não mostra o que é bom, só o que é mal. O que é bom é em termos de entretenimento. Então nós sabemos de tudo quanto é mal que está acontecendo no mundo todo. Mas não tem novidade nenhuma, não. Hoje a coisa está terrível, está não. Você não cria o seu filho na obediência do mesmo jeito que os homens da Bíblia, Davi, Salomão, todos eles não criaram seus filhos na obediência do mesmo jeito. Então imaginemos, irmãos, como ficaram aqueles homens, os discípulos originais, primeiro de Jesus, que deixaram tudo, deixaram suas casas, deixaram seus pais, deixaram seus empregos. Uns pescadores, o outro cobrador de impostos, coletor de impostos. Eles deixaram seus empregos para seguir o mestre que eles pensavam que era um rei. Eles pensavam que Jesus era um rei nos moldes de Davi, que vem nos livrar do jugo romano. Eles pensavam que Jesus era um rei que veio resgatar Israel, porque os profetas todos prometem virá o Messias para libertar. Portanto, irmão, nós podemos imaginar a decepção desses homens quando o rei imaginado por eles foi morto numa cruz. Lembram? Os dois discípulos no caminho de Emaús, já pregamos sobre isso aqui? Por que vocês estão tristes? Só tu não sabes? O profeta que nós pensávamos que era o bam, não era. Morreu numa cruz. Lembram de Pedro? Tudo acabrunhado dentro de uma casa lá. Vou pescar. Sabe o que isso quer dizer? E está o texto dizendo que os outros discípulos disseram, nós também vamos contigo. Sabe o que isso quer dizer? Perdemos 3 anos da nossa vida e da nossa pesca seguindo um camarada que morreu. É isso, vou pescar. Não tem mais o que fazer. Vamos voltar para a nossa pesca. Então imaginem
a decepção, digamos assim, desses homens, como eles ficaram desesperançosos. Os discípulos de Emaús disseram: nós tínhamos esperança, nós pensávamos que ele era o Messias, não era. Então imagine como aqueles homens ficaram arrasados quando viram o Salvador que eles imaginavam, o Redentor, o Rei, morrer numa cruz, como um maldito. Hoje, irmãos, nós sabemos essa história, como tudo aconteceu, porque está registrado aqui. Mas naquele tempo esses caras não sabiam disso. Embora Jesus tenha dito para eles pelo menos 3 vezes que ele ia morrer, ia ser entregue aos gentios, ia morrer, ia ressuscitar, eles nunca entenderam isso não. Só entenderam isso quando o Espírito Santo desceu. Porque Jesus disse: o Espírito Santo vos fará lembrar. Ele vos conduzirá a toda a verdade. Então, enquanto o Espírito Santo não desceu, eles não entenderam nada. Ficaram lá orando, apavorados, com medo dos romanos, mas não tinham entendido nada. Eles não tinham conhecimento dessa história. Eles estavam vivenciando essa história, sentindo na carne. Só que o Senhor Jesus sabia. O Senhor Jesus sabia. Antes da precipitação dos acontecimentos, ele já sabia o que ia acontecer com ele. E sabia o que aconteceria com os seus discípulos logo em seguida. Sabia que eles precisariam ser estimulados de uma forma muito forte para aguentar o tranco. Eles precisavam ter os seus corações encorajados. Não se turbe o vosso coração. Ou seja, não se perturbem com o que vocês vão ver e ouvir daqui por diante. Não fiquem desmaiados, não fiquem com medo. Primeiro estimulante, fé. Crede em Deus, crede também em mim. O resto é resto. Foi isso que o Senhor Jesus lhes receitou logo em primeiro lugar. Porque sabia o quanto aqueles pobres homens iam precisar de fé. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Posteriormente, vivenciando esses problemas todos, Jesus tinha mostrado para eles que eles iam passar, o apóstolo João repetiu o ensinamento que recebeu do Senhor Jesus. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5,4. Aprendeu com o Senhor Jesus. Quanto aquele homem já tinha sofrido quando deu essa declaração. Certamente muitos de nós também passamos por aflições, irmãos, especialmente em nossos dias agora de pandemia, que a gente não conhecia uma coisa dessa. Tribulações, decepções, desapontamentos com pessoas, como os discípulos passaram. Paulo chega a citar nomes de irmãos que não eram irmãos coisa nenhuma, estavam causando problema. Alexandre, ele cita 3 ou 4 nomes. Esqueci agora o nome dos outros que ele cita lá. João cita o nome de um tal de Diótrefes. Alexandre o Latoeiro, Paulo fala lá em Timóteo, ele cita pelo menos uns 4 nomes lá em Timóteo. Ele cita nomes, atenção, quem se aborrece quando o pastor cita nome de falso pastor aqui. É bíblico. Então, irmãos, olha só. Os problemas dessa vida corrompida não são novidade. Quem colocou esses problemas no mundo corrompido? Deus. Adão, por tua causa toda a terra é maldita. Foi Deus. Colocarei inimizade entre o descendente da mulher e da serpente. Foi Deus. Quem é que pode consertar isso? Só Deus. E Ele nos ensina como. Está aqui as Escrituras Sagradas. Por que a gente não dá ouvido às Escrituras Sagradas? Irmãos, eu digo para vocês, vou repetir isso aqui enquanto eu estiver aqui. As pessoas que não têm necessidade, não é interesse não, é necessidade de crescer no conhecimento da palavra de Deus, não é crente, não é salvo. Não tem conversa. Quem é que nasceu e não precisa ser alimentado para crescer? Vocês sabem de algum caso? Na criação de Deus, de alguém que nasceu e não precisa de alimento para se desenvolver no seu crescimento. Vocês conhecem alguma criatura de Deus no mundo de Deus
que passa por esse processo de nascer e não precisar ser alimentado para crescer? Conhecem? Não conhecem. Pois é, aquele que nasce da mamãe e do papai precisa ser alimentado com leite, e daqui a pouco está comendo buchada de bode, o que for, feijoada. Pois é, quem nasce do Espírito também. E a Bíblia diz desse jeito: vos dei leite, vocês deram pequeninos, eu vos dei leite. Agora precisa uma palavra mais consistente. Vocês já cresceram, são adultos. Pela prática da palavra, vocês vão saber discernir agora o bem e o mal. Hebreus. Então, irmãos, prestem atenção a essa palavra terrível e maravilhosa. Se você não tem necessidade de conhecer a palavra do Senhor e crescer a palavra de Deus, você não é salvo. Então caia de joelho clamando comigo, com quem quer: Senhor, me salva. Eu sou só um religioso, eu pensava que era salvo, mas não sou não diante da tua palavra. Me ajuda, meu Senhor. Como o próprio salmista fazia. Me ajuda. Religioso nenhum entra no céu. Nenhum religioso entra no céu. Quem entra no céu é convertido. Religioso todo mundo é. Todo mundo tem alguma religião. Até os ateus, que dizem que não tem religião, tem. A religião dele é negar tudo. Pronto. É negar o que as outras religiões afirmam. A do ateu é negar tudo isso. Mas se ele nega, é sinal que existe. Quem nega o que não existe é um louco. E ateu não é louco. Muito bem, irmãos. Então prestem atenção, meus filhos. Prestem atenção. Os problemas desta vida, desse mundo que Deus amaldiçoou, pega todos. Rico ou pobre, crente ou católico, espírita, candomblezeiro, satanista, o que for. Está aí a pandemia. Ela escolhe alguém que é crente ou quem não é crente. Só esses lesos que pensam que são crentes, que acham que crente não pega isso. Rico, pobre, piedoso ou perverso, todos nós enfrentamos dificuldade nessa vida, especialmente em nossos dias de pandemia. Mesmo o mais santo dos crentes é infectado pela coronavírus e morre. Qual é o problema? Nenhum. Está tudo de acordo com a Bíblia. Todo mundo, irmãos, pode beber do cálice da ira de Deus, que Ele mesmo manda. Ele vai defender os seus santos? Sim, mas em que sentido? Ele vai levar os seus santos para o céu. Ele vai livrar os seus santos de muita coisa terrível aqui nesse mundo, mas não tudo. Eu não estou no mundo? Então, sem nenhum problema, se eu atravesso uma rua desatento, eu posso ser atropelado. Qual é o problema? Se eu vou a um campo de futebol lotado de bêbados, corre o risco de eu morrer pisoteado lá, pegar uma bala perdida não sei onde. Qual é o problema? Obviamente, Jesus está falando para os seus discípulos. Ele está falando as vicissitudes que esses homens iam passar, as aflições que eles iriam passar por causa do Evangelho. Não era por causa da vidinha cotidiana, não. Era por causa do Evangelho. Aí Jesus estava encorajando esses homens. Vocês vão passar por tudo isso. E como é que você vai enfrentar isso? Nós hoje não é diferente de lá daquele tempo. Como é que nós vamos enfrentar isso? O remédio é o mesmo, irmão. Ser aceitado pelo Senhor Jesus. Credes em Deus, crede também em mim. Se você é crente, você sabe que Deus o elegeu desde a eternidade, independente do seu nível intelectual ou conhecimento acadêmico. Se você é crente, você vai saber disso, porque eu ensino isso aqui há 15 anos. Você vai saber que Deus o elegeu na eternidade. Deus o chamou no tempo oportuno por uma pregação do Evangelho, invariavelmente, se você é convertido, chamando você ao arrependimento. Se nunca ouviu isso na sua vida, você não é crente, não é convertido, não sabe o que é ser convertido. Por isso que eu digo, ser filho de crente é um perigo terrível, porque ele nasceu na igreja, se acostumou com essa ladainha de igreja, pensa que é crente. E não é, na maioria dos casos. Ele precisa ter um arrependimento, um encontro pessoal com o Senhor. Ele tem que receber o chamado do Senhor. Ninguém é crente por cultura. Então, irmãos, ele sabe o dia do chamado dele ao arrependimento. Ele sabe que ele era um pecador miserável e que foi justificado. Vimos hoje de manhã isso. Pela justiça do justo Jesus. Ele sabe que foi adotado como filho de Deus em Cristo Jesus. Ele é o primogênito e eu vou segui-lo. Como está escrito em Romanos 8, 29. Ele é o primeiro, eu vou ficar igual a ele.
E para isso eu tenho que conhecer a palavra de Deus. Não há outro jeito. É isso que é fé. Saber de todas essas coisas e viver de acordo com esse conhecimento. Detalhe, sabendo que é um pecador, que continua sendo um pecador. Só que agora ele tem a graça de Deus, da salvação, da adoção, da justificação, do Espírito Santo que habita em mim e vai me conduzir neste mundo perverso. Crede em Deus, crede também em mim. Primeira dose da vacina. Primeira dose da vacina. Segundo estímulo, a visão de para onde é que nós vamos. A visão da glória. Esses discípulos mesmo viram Jesus subindo. Esses mesmos discípulos lá olhando abestado Jesus subindo, o anjo disse: ô varões galileus, o que é que vocês estão espantados olhando isso aí? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subindo, vocês vão vê-lo descer com seus anjos para buscá-los. Então, irmãos, olhem que maravilha. A morada final dos santos é na glória de Deus Pai, nem que seja aqui nessa terra, novo céu e nova terra, para onde Jesus virá nos buscar. Ele mesmo diz: vocês verão o Filho do Homem descer com o seu séquito de anjos, aquele mundaréu de anjos, para buscar os eleitos. Paulo explica nas suas cartas: oh, vocês não estão sabendo de nada. Os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Jesus virá nos buscar. Irmão, Jesus diz: irmãos, eu vou preparar-vos lugar. Na casa de meu pai há muitas moradas. É como se fosse assim: a casa de meu pai é muito grande, tem quarto lá para todo mundo. Eu vou preparar lugar para vocês. Eu venho buscar vocês. Olhem a segunda dose da vacina contra o desespero aqui, do que eles enfrentariam. Irmãos, eu já falei para vocês outras vezes aqui que Jesus falou muito mais sobre os horrores do inferno do que sobre as maravilhas do céu. Jesus falou muito mais sobre os demônios e o que eles podem fazer do que o Espírito Santo, que ele mandaria para nos conduzir, faria. Porque ele estava falando para pecadores. Ele sabe para quem ele estava falando. Ele sabe que ele estava falando para pecadores que querem, porque querem naturalmente ir para o rumo do pecado. Ele sabia disso. Minha filha falou de um pastor, quando eles ainda iam para a igreja, logo no início do casamento, que era um pastor, ela usou essa expressão, pastor senhorzinho, que só queria dar ordem e brigar com todo mundo, e não sei o que. Eu digo, esse era um pastor de Deus. Esse pastor que você chamou de senhorzinho, era um pastor de Deus. E lhe digo mais, é possível que só tivesse esse em toda Recife. É possível que só tivesse esse em toda Recife. Fique sabendo disso. Volte para a sua igreja e obedeça seu pastor senhorzinho. É um pastor de Deus. Se ele está brigando e ensinando a palavra, é um pastor de Deus. Verdadeiramente um pastor de Deus. Então, irmãos, eu já falei para vocês isso. Os ensinamentos, não há muito ensinamento na Bíblia sobre a maravilha do céu, não. Jesus mesmo fala disso. Agora há muito mais ensinamento sobre os terrores do inferno. Só que no versículo 2, há algumas informações preciosas aqui. Na casa de meu pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. A casa do meu pai. Jesus dá algumas informações para onde é que ele vai nos levar, para onde ele foi preparar lugar. A casa de meu pai. Jesus está falando de uma família, de uma casa organizada. Irmãos queridos, nós temos que prestar atenção. É um lar organizado. É o lar de Cristo com os seus discípulos. Paulo usa a expressão, e o Velho Testamento também lá, Deus, o marido, Israel, a esposa. No Novo Testamento, Jesus Cristo, o marido, a igreja, a esposa. A Bíblia diz a mesma coisa o tempo todo. Então, irmãos, por isso o crente não pode ficar com o coração
turbado, desesperado por causa de Covid, por causa de que seja lá o que for. Eu não sei que o mundo é assim. Eu não sei o que foi que Deus me disse. Nós devemos saber que o fim dessa vida terrena, amaldiçoada pelo próprio Deus, nós iremos para um lar definitivo. É por isso o meu desespero ao perceber o amor que muitos irmãos aqui têm pelas coisas do mundo. Porque os irmãos não se interessam em aprender a Bíblia. Qualquer motivo é motivo para não vir para a igreja. Qualquer motivo é motivo para não vir para o estudo bíblico. Você não imagina o tanto que eu sofro por isso. Eu sei qual é a causa disso. Irmãos, a gente ensina aqui e mostra isso aqui há quanto tempo? Jesus fala de uma casa, de um lar. Todo mundo aqui sabe o que é uma casa e um lar, por mais desorganizada que seja. Desorganizada por quê? Por desobediência à palavra de Deus. Desobediência à palavra de Deus por quê? Porque não conhece a palavra de Deus. Não conhece a palavra de Deus por quê? Porque não tem interesse em aprender. Não tem interesse em aprender por quê? Porque não é salvo. Não há outra explicação. Não há jeitinho. Conversando com irmãos, quem já conversou comigo sobre problemas ali no gabinete sabe. Nunca alguém foi me contar problema lá e eu, irmão, vamos orar, vamos pedir a Deus, e Deus vai resolver. Que resolver o quê, meu amigo? Arrependa-se, mude! Vocês sabem quantos pastores vocês vão encontrar na vida de vocês que vai agir assim? Provavelmente mais nenhum. Vocês vão encostar pastor que vai dizer, vamos orar, irmão, vamos orar. Vamos orar, Deus vai, vamos esperar Deus apresentar uma solução. Qual é, meu irmão? Isso é pastor falso. Você pisa num prego porque quer, é furado pelo prego, aí vem pedir para o pastor orar para Deus curar o furo que o prego fez no seu pé. Você não pisou porque quis. Você não pisou sabendo que ia se furar? Bando de pastores falsos que querem agradar plateia, consumidores de religião, consumidores de milagres, consumidores de bênçãos falsas. Então, irmãos, Jesus está dizendo que vai nos levar para uma casa, um lar. Que lar? E que lar? Quantos meninos daqui da nossa igreja já aconteceu de ir lá comigo falar mal do pai ou da mãe? E eu repreendê-lo e dizer, olhe, fique sabendo de uma coisa, não há lugar nenhum nesse mundo que queira o seu bem mais do que seu pai e sua mãe. Não há lugar nenhum nesse mundo em que você seja mais bem tratado do que na sua casa. Não é porque o papai, você sabe como seu pai foi criado? Você sabe o que ele experimentou na vida? Então eu tenho aconselhado filhos, dizendo isso. Meu filho, ninguém nesse mundo ama mais do que seu pai e sua mãe. Você não encontrará acolhida em lugar nenhum desse mundo melhor do que a acolhida que você tem na sua casa com todos os seus defeitos. Pode até ter temporariamente em algum lugar, mas depois a coisa muda de figura. Eu sou um velho. Irmãos, essa é a ideia do céu. O nosso lar definitivo. O nosso lar eterno. Nós somos peregrinos neste mundo amaldiçoado por Deus. Somos peregrinos em terra estrangeiros. Estamos em trânsito por essa vida secular que nós nos agarramos a ela com unhas e dentes, como se isso fosse o mais importante. Sabendo que o Senhor Jesus mesmo disse, olha, não acumulem tesouro aqui nesse mundo, isso não serve. Acumule tesouro nos céus. Apóstolo João, quem ama esse mundo, quem ama as coisas desse mundo, não tem Deus. Meu Deus do céu, quantas vezes eu repito isso aqui.
Vamos para uma casa não feita por mãos humanas, nem compradas com recurso do Minha Casa Minha Vida. Casa com muitas moradas, em que tem um Senhor, um Pai, um responsável, que tem autoridade nesta casa, cujos filhos que Ele virá buscar saberão disso. Esse é o meu Pai, Deus. Sabe por que os filhos não obedecem os pais? Porque não sabem quem é Deus. Sabe por que os pais não têm autoridade sobre os filhos? Porque não sabem quem é Deus. Eles não sabem essa relação de autoridade de Deus Pai. Não sabem. Por isso eles não repassam esse conhecimento aos filhos. Porque eles não sabem. Aí lá vai de novo. Porque não sabem? Vamos parar por aqui agora. Então, meus filhos, prestem atenção. Lá nessa casa haverá lugar para todos os eleitos de Deus, para todos os filhos de Deus adotados em Cristo Jesus. Nenhum sequer ficará desalojado. Nenhum sequer chegará lá e dizer, não tem mais lugar para mim, não é? Já preencheram as vagas tudo aqui? Nenhum. Por quê, irmãos? Porque o Senhor da criação, o mesmo Senhor que amaldiçoou a criação, o mesmo Senhor que veio redimir a sua criação e fez isso na cruz do Calvário, está consumado. É o mesmo Senhor que virá buscar os redimidos. Não há como escapar alguém fora. Pai, todos que tu me deste estão aqui. Eu imagino essa cena, viu, irmãos? Está certo que isso é uma imaginação doida, digamos assim, totalmente incompleta, mas eu imagino essa cena no dia da glória total do justo juiz, ele dizer, Pai, aqui estão todos que tu me deste, não falta nenhum. O nosso Senhor foi nos preparar lugar. Não se turbe o vosso coração. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar para vocês. Assim falou o Senhor, assim será. Que conforto, irmãos, a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é a verdade. Aí, irmãos queridos, vem a pergunta. Você tem saudade dessa casa? Você sabe que não é deste mundo, está neste mundo, mas não é deste mundo, a ponto de sentir saudade de uma casa que você nunca nem foi nela, mas sabe que ela existe, sabe que o Senhor foi preparar lugar. Senhor, eu não vejo a hora de chegar aí, Senhor. Como Paulo disse, eu prefiro estar lá com o Senhor Jesus, mas eu ainda tenho o que fazer aqui, então eu vou ficando por aqui, porque até o dia que o Senhor quiser. Por que esse desespero com a morte? Irmãos, não há outra explicação. Quem tem medo de morrer, tem medo de se encontrar com Deus. Por quê? Porque Deus não é seu pai. Porque você não vai para essa casa do Pai. E você sabe disso. Ainda que seja só no subconsciente, mas sabe. Por isso você tem tanto medo de morrer. Tem que sentir saudade, irmão, dessa casa. Se você não sente saudade dessa casa, se você é agarrado a este mundo, às coisas desse mundo, meu Deus do céu, arrependa-se. Humilhe-se diante do Senhor, clame ao Senhor. Peça-lhe que Ele lhe dê a confirmação de que você é o eleito, que você vai para essa casa, e que você quer ir para essa casa, e não ficar nessa droga de mundo amaldiçoado pelo próprio Deus. Peça que o Espírito Santo de Deus realmente habite em você, a ponto de fazer com que você odeie o pecado, odeie qualquer coisa que Deus odeia, como a Bíblia diz.
Peça que o Espírito testifique o tempo todo que você é filho de Deus. Como é que ele vai testificar? Pela minha obediência. Irmão, não há outra forma de alguém provar que é crente. Obediência à palavra de Deus. Só tem essa forma. Obediência à palavra de Deus. Como é que eu vou obedecer à palavra de Deus? Se eu souber o que é que Deus quer que eu obedeça. Como é que eu vou saber se eu estudar orientado por um pastor? Não tem outra maneira, é assim que está na Bíblia. Então por que é que os irmãos não querem vir aprender a Bíblia com o pastor? Olha, irmãos, nada menos do que esse tipo de confirmação aquietará o seu coração. Você vai viver turbado. Ai, um perigo, sabe, eu não sei o que é que vai acontecer. É a Covid, é o desemprego, é um bocado de coisa. Eu vou perder isso, eu vou não sei o quê. Por quê? A Covid não é de Deus? É. O emprego e o desemprego não é de Deus? É. A saúde e a doença não são de Deus? Sim. A vida e a morte não são de Deus? Sim. Esse mundo amaldiçoado não é de Deus? Foi Ele que criou e foi Ele que amaldiçoou? Sim. Qual é o problema então? Eu não sei de tudo isso. Quando eu sei de tudo isso, irmãos, com essas doses de vacina que Jesus deu aos seus discípulos, meu coração não ficará turbado. Até ficará sim, porque o próprio apóstolo Paulo chegou a dizer isso, 2 Coríntios 1:8. As tribulações que eu passei foi de tamanha ordem, foi de tamanha monta, que eu cheguei a desesperar da própria vida. Paulo escreveu isso. Então nós passamos por dificuldade sim, mas não podemos esquecer essas coisas, ensinamento de Jesus na hora da dificuldade. Isso é um tremendo de um conforto, um consolo, um encorajamento. Eu sei quem é meu Deus. Eu sei o que está acontecendo. Às vezes posso até nem saber por quê. Senhor, por que está acontecendo tudo isso comigo? Não sei, mas eu sei que vem do Senhor. O Senhor é meu Pai. Ou não? Então, irmãos, se você não sente saudade dessa casa, está meio complicado o negócio. E por isso mesmo, conhecendo essas coisas, você não ficará com o coração turbado, desesperançado. Está tudo perdido. Diante de tantas aflições, eu falei agora, e eu me lembro da irmã Érica. Meu Deus, é muita coisa. Como diz aqui na Paraíba, em cima de queda, coice. É o pai doente, é o marido doente, é um cunhado doente, agora vem mais a Covid na família ainda. Que coisa! Mais uma pessoa que conhece a palavra de Jesus não vai ficar desesperançado. Ele sabe o que está acontecendo. E até por quê e para quê. Se for verdadeiro, como meu genro e minha filha disseram, Deus mandou isso para nos acordar. E eu disse a eles, se Deus fez isso para acordá-los, se veio de Deus realmente com esse intuito, vocês vão permanecer na igreja agora criando seus filhos. Se não, dentro de 1 mês, 2 meses, vocês esquecem de tudo, passou a pandemia, passou a doença, passou a agonia, passou a intubação, passou tudo e volta tudo como dantes no reino de Abrantes. Disse para os dois, se não for graça de Deus em dar arrependimento a vocês, para que vocês de fato voltem para o caminho do Senhor, é só passar a agonia da doença, volta tudo como antes. Por isso, irmãos, o último estímulo de Jesus, a terceira dose da vacina, é exatamente a esperança. Jesus sabe que nós somos fracos, tendenciosos a ter dúvida. Senhor, você quer? Como é que o Senhor permite isso? Eu ouvi de uma irmã minha, meu Deus. Como é que Deus permite que o meu genro morra? Eu digo, permite não, foi Ele que providenciou isso. Cadê Deus que não vê isso?
situação da família da minha irmã lá foi meio braba também. Covid, entubada, quando saiu da UTI teve um AVC, complicou de novo. O genro pegou um rapaz novo, sadio, bonito, alegre, inteligente, adoeceu e morreu, pronto, com a Covid. E antes do homem morrer, enquanto estava lá entubado na UTI, um ônibus dele capotou lá no sul do país, o ônibus da família lá, morreram 19 pessoas, sei lá quantas. Tudo ao mesmo tempo. Cadê Deus? Está lá. No mesmo lugar que ele estava, quando Jesus gritou: Deus meu, por que me desamparaste? É o mesmo Deus. Por que Jesus passou aquilo? Pela maldição dos nossos pecados lançados sobre ele. E como é que eu vou me espantar com alguma coisa que acontece comigo? Que mereço. Ele não merecia. Então, irmãos, a última dose é a esperança. Porque Jesus sabia que nós somos fracos, propensos a desesperar, a duvidar da salvação, inclusive. Será que eu sou mesmo salvo? O diabo é o tempo todo lançando dúvidas na sua cabeça. Salvo nada. Olha o que você fez. Olha o que é que você pensa. Olha o que é que você quer. Isso é papel do diabo. Será que eu sou mesmo filho de Deus? Filho de Deus o quê, rapaz? Olha a tua vida. Olha como é que tu vive de filho de Deus o quê? Será que eu vou mesmo para o céu? Que céu, meu amigo? Isso não existe não. É tudo besteira. Religião para tirar dinheiro do povo. E com essa vida tua aí, tu acha que tu vai para o céu? Só vai para o céu quem é santo, meu amigo. Você é a sua vida. Você é santo. É por isso que o Senhor Jesus encoraja os seus discípulos e estimula os seus discípulos com esperança capaz de dissipar qualquer tipo de dúvida. Segunda parte, terceira parte do 2 e o 3. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. Sabe quem disse isso? O Criador do mundo. Eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Na oração sacerdotal, Pai, que eles sejam um comigo, como eu sou um contigo. Meu Deus, que maravilha, que encorajamento. Isso na Bíblia é tão fácil. Sim, colega, mas qual a profundidade disso? A oração sacerdotal está aqui. Pai, que eu estejam todos, eu sou um contigo, tu é um comigo. Sim, e aí? O que quer dizer isso? Convém observar, irmãos, que a esperança aqui apresentada pelo Senhor Jesus está fundamentada em duas promessas maravilhosas aqui nesse mesmo versículo aqui. A primeira promessa é: vou preparar-vos lugar. Sabe quem disse isso? Deus. Vou preparar-vos lugar. Então não fiquem com medo. Vocês vão ficar aqui ainda com uma missão que vão fazer o cão contra vocês. Mas não tenham medo. Nem do cão. Como ele disse lá em Mateus 10, eu acho que é 10, 21, 28, sei lá. Não tenham medo de quem pode matar vocês. Não tenham medo de quem pode fazer mal ao corpo e nada pode fazer com a alma. Temam antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo quanto a alma. Este sou eu. Isso era um encorajamento aos seus discípulos, porque sabiam que eles iam passar, inclusive o martírio, a morte. Aí disse: não, tenham medo disso. Tenham medo de mim. Tenham medo do que eu estou dizendo para vocês. Façam o que eu estou mandando. Pois é, agora ele está dizendo aqui: vou preparar-vos lugar. Não que nós, irmãos, prestem atenção, isso é um direito que Jesus nos deu e ninguém tira. Nós somos herdeiros do reino do céu, da mansão celestial, por direito. Mas não é direito nosso, é direito do Senhor Jesus que Ele nos concedeu. Eu vou preparar-vos lugar. Não é você que vai conseguir lugar lá, não, sou eu.
que vou preparar lugar para vocês. Irmãos queridos, Jesus morreu a nossa morte na cruz, ressuscitou para que tenhamos vida, e isso está garantido. Para quem é crente, isso está garantido. Entronizado no céu, ele virá buscar. Vou preparar o lugar e voltarei para buscar vocês, para que onde eu estou, vocês também estejam. Irmãos, meu Deus, que maravilha! Não há quem impeça um crente de morar no céu com o Senhor Jesus. Quem garante isso é Ele mesmo. Aquele a quem foi dado todo o poder no céu e sobre a terra. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. João 6,37. Não há quem nos impeça de morar na mansão celestial que o Senhor Jesus foi preparado. Aí a segunda promessa, nessa mesma frase dele aqui, é exatamente isso. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei para buscá-los, para que onde eu estou, estejais vós também. Meu Deus, sabe quem disse isso, irmãos? Isso é maravilhoso, isso é encorajador demais. Não interessa o que acontece aqui nesse mundo. Detalhe, o Senhor Jesus não ficará esperando lá no céu, tipo, quem chegar, chegou. São Pedro, abre a porta aí, chegou mais um. Não é não, Ele vem buscar. Eu virei buscar. Para a direita, benditos do meu Pai. Para a esquerda, malditos para o fogo do inferno. Ele vem buscar, irmãos. Os mortos serão ressuscitados primeiros. Os vivos terão seu corpo transformados, como Paulo explica bem direitinho nas suas cartas, Coríntios e Tessalonicenses. Por quê? Porque teremos que ser adequados à nova morada. Essa nova morada é uma morada totalmente nova, totalmente reformada, totalmente redimida da maldição do próprio Deus. Ela será um novo jardim do Éden. Então não pode entrar ali. Deus, quando expulsou Adão, não deixou lá mais um anjo para não entrar ninguém aqui? Pecador? E comer da árvore da vida? Pois é, no Apocalipse Jesus diz, eu darei vocês a comer da árvore da vida. Isso. Então, irmão, não há uma promessa mais bonita, mais gloriosa do que essa. Se a primeira vinda de Jesus já foi uma bênção maravilhosa, digamos assim, para aqueles que nele crerem, a segunda é mais maravilhosa ainda. A segunda vinda é ainda muito mais maravilhosa para aqueles que têm certeza de que irão com Ele. Porém, será terrível para os que não querem morrer, por exemplo. Para os que estão apegados a esse mundo, por exemplo. Para os que não querem estudar a Bíblia, não têm necessidade de estudar a Bíblia. Irmãos, isso não é conversa fiada, não. Isso é o que está escrito na Bíblia. Conversa fiada é pregação bonita. Isso é conversa fiada. Então, irmãos, diante de palavras tão estimulantes do Senhor Jesus, mas tão sérias, que cada um faça um autoexame. Honestamente, eu vou mesmo para essa casa que Jesus foi preparar. Eu quero ir para essa casa. Então por que eu não quero morrer? Por que eu morro de medo de morrer? A minha preocupação é com os tesouros espirituais. Então por que eu só quero ter as coisas aqui na terra? Faça um autoexame, irmão. E se você tem certeza, louve a Deus por ser um eleito. Louve a Deus porque foi chamado e sabe disso. Louve a Deus porque foi justificado e sabe disso. Louve a Deus porque foi adotado como filho do Pai eterno e sabe disso. Louve a Deus por causa da saudade que você tem de me encontrar com meu Senhor de novo para a vida eterna. Louve a Deus pela graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor,
que nos comprou com seu sangue, voltou para a sua glória e deixou dito: eu venho buscar vocês. Eu vou preparar lugar, mas venho buscar vocês. Vocês são filhos do meu Pai. Irmão, Jesus nunca disse aos seus discípulos a expressão nosso Pai. Nunca. Ele fala em meu Pai e fala em vosso Pai. Mas ele nunca disse o nosso Pai. Digamos assim, se colocando ou colocando a gente no mesmo nível dele. Por quê? Porque não pode. Jesus é filho natural, ele é o próprio Deus. Nós não. Nós somos filhos adotados. A relação não é a mesma. Mas é uma glória você ser adotado por Deus, eleito em Cristo Jesus, salvo pelo Senhor Jesus e orientado pelo Senhor Jesus, como ele mesmo disse: eu mandarei o Espírito para orientar vocês. Irmãos, isso é muito lindo, só que é muito profundo. Eu tenho que saber dessas coisas e não ouvir dizer numa igreja. No início eu falei que muitas pessoas enfermas têm sido revigoradas com esses versículos. Só que esses versículos aqui não são necessariamente, ou não é a finalidade deles, revigorar problemas pessoais. A finalidade deles é mostrar a profundidade dessa relação com Deus. E o que é que nós estamos fazendo nesse mundo aqui? De passagem, peregrinos, terra estranha. E que o nosso lugar definitivo é aquele que Jesus foi preparar. É essa a mensagem. Não é necessariamente para quem está com problema de Covid. Nem minha filha teve, Érica tem agora, e outros tantos já tiveram aqui. Irmãos aqui da igreja já perderam parentes próximos. O Inajá, diácono, perdeu seu irmão, perdeu um cunhado, uma prima, sei lá quem, bem 4 pessoas na família dele já. Não é necessariamente disso que está falando aqui, não. O problema aqui é muito mais profundo, é espiritual. Jesus foi me preparar lugar no céu. Eu morro aqui na terra do que morrer. Seja de Covid, seja de um tiro, de uma bala, de morte morrida na minha cama, bem sossegado. Isso aí não importa. Eu quero saber qual é a minha relação com o meu Deus. Então uma mensagem dessa é preciso pensar o seguinte: eu estou enfermo de Covid e morro de medo. Eu estou enfermo da alma. Eu estou enfermo do espírito. O meu relacionamento com Deus é só religioso. Como anda a minha fé? Não tem mais jeito. A situação está tudo perdido. O coração está turbado. E agora? O que é que eu vou fazer? Nós tivemos há poucos dias atrás um irmão nosso que teve um problema econômico terrível. Por exemplo, a própria indústria pegou fogo. E agora? E agora? Não se turbe o vosso coração. Você é crente? Sim. Trabalhe, faça o que tem que ser feito em obediência a Deus e deixe o resto com Deus. O coração está turbado diante das situações seculares, inclusive. Sim, Paulo esteve com o coração turbado também. Esse turbado é aperreado, como a gente chama aqui na Paraíba. Então, irmão querido, se você é filho de Deus mesmo, receba esta palavra do Senhor, palavra que vem do céu. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não estava dizendo para vocês. Quem está dizendo para vocês sou eu, Deus, o Criador. Eu vou preparar o lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim, para que onde eu estou, estejais vós também. Que palavra confortante, especialmente nas aflições, portanto,
não podemos esquecer, especialmente nas aflições que de alguma forma vêm de Deus. Nos acrisolaste, nos fizeste cair na armadilha. Foi Deus. O Senhor prometeu, assim será. Então, irmãos, que tenhamos paz com o Senhor, com os irmãos, com a igreja, certos de que nós fazemos parte e temos parte no louvor da glória do Senhor, porque Ele vem nos buscar para isso mesmo. Louvado seja o seu nome. Amém.